Vamos então para as notícias, gente. Fazer aquele resumo das notícias para todo mundo ficar muito bem informado. Vou começar aqui pelas manchetes dos jornais aqui. Começar pelo jornal Folha de São Paulo. Vamos pegar aqui a Folha e vou justamente trocar aqui só um pouquinho a nossa projeção para vocês ficarem muito bem informados. Vamos então falar um pouquinho sobre a campanha do ex-presidente Lula. Campanha de Lula liga alertas para a reta final, aciona jurídico e cobra plataformas. Aliados do petista temem efeito eleitoral de ataques que vão ao TSE pedir esforço no combate contra as fake news. Reportagem aqui do Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, da Folha de São Paulo. O Comitê Eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda tenta desatar nós para a reta final do segundo turno e a dificuldade de reagir aos ataques nas redes, especialmente a proliferação de fake news, é apontada como uma das principais deficiências da campanha. Sob o bombardeio nas redes e no WhatsApp, aliados do ex-presidente reconhecem tropeços em diferentes áreas da coordenação, do jurídico à comunicação, passando por uma escassez de material. Uma ala da campanha avalia que há morosidade para obtenção de vitórias junto ao TSE, o que chegou a ser temas de reuniões na semana passada, diz a Folha. Integrantes da cúpula da campanha queixam-se da lentidão para garantir na justiça a suspensão de fake news como ameaça de fechamento de igrejas. Afirmam que o filme ligando o presidente Jair Bolsonaro ao canibalismo, por exemplo, foi retirado do ar em 24 horas, enquanto uma propaganda ofensiva a Lula foi exibida por 10 dias. Nesta segunda-feira, representantes dos partidos coligados a Lula foram ao TSE para pedir para as plataformas sejam acionadas para retirar com maior celeridade as peças suspensas por decisão judicial. Em reunião com o ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, integrantes da campanha de Lula pediram ao magistrado que atue junto às plataformas para garantir a retirada das notícias consideradas falsas mais rapidamente. Segundo relatos de quem estava no encontro, Moraes afirmou que as empresas teriam desacelerado na resposta às determinações do tribunal, mas que solicitará que elas deem mais atenção ao tema, sobretudo nos últimos 2 dias antes da votação. O presidente do TSE terá uma reunião com representantes do Meta, que é o dono do Facebook, Twitter, TikTok, Quai, LinkedIn, Telegram, Google e YouTube. Membros da campanha também deverão procurar representantes das plataformas nas próximas 2 semanas. Há uma avaliação da equipe petista de que a atuação dessas redes no combate às fake news estaria aquém do esperado. Muito importante essa movimentação da campanha do Lula. É importante reconhecer, sim, que ela foi um pouco morosa a respeito de algumas questões da ofensiva bolsonarista, mas ela obteve algumas vitórias, ela obteve algumas suspensões, o Bolsonaro sentiu o impacto de muitos acontecimentos, não conseguiu gerar tantos fatos quanto ele esperava, então é importante esse realinhamento da equipe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando e vão mandando superchats para a gente continuar essa leitura de notícias, gente. Vamos começar aqui, ó. Manchete aqui do jornal O Globo. Abstenção preocupa campanhas e Lula e Bolsonaro traçam estratégias para atrair eleitores. Vamos para essa notícia aqui do jornal O Globo, principal jornal do Brasil. Com muitos estados encerrando as eleições locais no primeiro turno, as duas campanhas temem que o alto número de brasileiros deixem de votar. Reportagem de Bruno Góes, Jennifer Goulart e Mariana Muniz em Brasília. Vamos então para as informações aqui. Há 2 semanas do segundo turno, as campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro intensificaram a ofensiva para motivar os seus eleitores a saírem de casa para votar no próximo dia 30. Aliás, é importante dizer aqui que justamente as eleições de 2022 no Brasil, elas estão enfrentando um problema muito semelhante à eleição norte-americana. A luta é para fazer a galera ir votar. Deixa eu dar um salve aqui para o Terra da Utopia, salve camaradas de Pindorama. Obrigado aí a Sônia, que é Lula 13. Mandem superchats, nós vamos ler os superchats também, vocês estarão contribuindo com o canal. Já tem 92 pessoas aqui assistindo a live, o que é muito importante. Vamos continuar com a leitura da notícia aqui.
De um lado, petistas tentam garantir que as prefeituras forneçam transporte público gratuito no dia da eleição para evitar um aumento de abstenção nas faixas mais pobres da população. Do outro, a equipe do presidente mobiliza aliados em regiões onde leva vantagem, mas a disputa local foi resolvida no primeiro turno. O temor é que, sem a motivação do voto para governador, parte das pessoas deixe de votar. Integrantes da campanha de Lula estiveram ontem com o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal para tratar de uma ação que requer ao poder público o acesso gratuito aos transportes públicos no dia da eleição. No primeiro turno, o ministro relator do pedido concedeu uma liminar em que garantiu a manutenção do serviço das cidades que já ofereciam benefício em eleições passadas. Esse foi o caso, por exemplo, de Porto Alegre. Queremos a extensão dos efeitos dessa liminar para garantir que haja repetição disso no segundo turno e que as empresas concessionárias mantenham e que a Justiça Eleitoral requisite veículos municipais, estaduais, públicos, sobretudo nas zonas rurais, e que com isso garanta a remoção de barreiras econômicas ao exercício do direito do voto, disse o ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino, do PSB, um dos participantes do encontro com Barroso no Supremo. Integrantes da campanha de Lula levaram ao ministro dados que mostram o impacto da gratuidade em cidades que a adotaram. De acordo com os petistas, no primeiro turno, por exemplo, Diadema da Grande São Paulo teve um aumento de 112% do número de pessoas que circularam de ônibus aos domingos. Já na vizinha Mauá, que não ofereceu o serviço de graça, a alta foi apenas de 27%. A abstenção, então, é uma preocupação do pessoal que eles estão acompanhando. Foi alta a abstenção. A abstenção comparada em 2002 era de 17,74%, em 2022 subiu para 20,95%. No segundo turno, ela costuma ser maior. As abstenções são altas, sobretudo entre as pessoas do ensino médio, e a gente pode ver aqui nas faixas, tem o levantamento completo aqui do Globo, a zona com o maior número de abstenções. Desculpa, peraí. A abstenção maior ainda é o analfabeto, que tem 52,8%. À medida que vai subindo a educação da pessoa, a abstenção ela se reduz. E o estado com o maior número de abstenções é no exterior do Brasil, seguido pela região sudeste. Olha só, a despolitização no sudeste produz esse efeito que a gente está acompanhando. Olha aí o Carlito Neto, foi a maior desde 1998, então é uma abstenção monstro que a gente está acompanhando justamente entre todas as que a gente viu na história da República Brasileira. Vamos seguindo aqui, gente, com essa notícia que é bastante importante, cheia de dados para vocês acompanharem. Em muitas cidades, os eleitores pagam R$4 para ir votar e R$4 para voltar. Para justificar o voto depois, a multa é de R$3,50. E também dá para fazer por aplicativo, disse ao Globo Rui Falcão, um dos coordenadores da campanha petista. Historicamente, a taxa de abstenção costuma ser maior no segundo turno em comparação no primeiro. No último dia 2, 20,95% dos eleitores do país deixaram de comparecer. Como mostrou o Globo na semana passada, a ausência foi a maior em cidades onde Lula é mais forte do que Bolsonaro. Segundo os resultados por município em geral, quanto maior o número dos votos no ex-presidente, maior também foi o índice de abstenção do eleitorado. Feriados também preocupam. Do lado bolsonarista, aliados tentam convencer apoiadores a manter a mobilização no segundo turno em estados onde o presidente teve mais votos. Em Goiás, por exemplo, o governador reeleito Ronaldo Caiado pediu que prefeitos ajudem a conscientizar os eleitores a irem para as urnas. Outra preocupação entre os apoiadores do presidente é a proximidade de feriados com a data do segundo turno. Sexta-feira, dia 28 de outubro, é dia do servidor público e na quarta seguinte às votações será dia de finados. Como mostrou a coluna de Lauro Jardim no Globo, em reunião com aliados, a cúpula do PL pediu que deputados e senadores reforcem na campanha a necessidade de o eleitor comparecer às urnas no dia 30 de outubro e que evitem viajar no período. A avaliação do núcleo político é que a abstenção possa prejudicar mais Bolsonaro do que Lula devido ao perfil do eleitor de cada um. Essa daqui é a principal manchete do Globo, gente. Já estamos aí numa reta final justamente das eleições, e aí vem as preocupações das campanhas eleitorais
com o que pode ser definidor aí das eleições. A gente está fazendo um giro aqui, gente, falando das principais. A gente está dando as principais notícias para a gente acompanhar. Vamos acompanhando aqui. Vão curtindo e vão compartilhando, 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 gente, que é muito importante para a gente ficar por dentro de todas as informações. Vamos então agora, gente, para a manchete principal do portal UOL. Denúncias de assédio eleitoral sobem 7 vezes após o primeiro turno. É uma reportagem da Folha também, mas é importante aí para todo mundo ficar por dentro. Diz o Ministério Público do Trabalho. Registros passaram de 45 para 334 e já superam o total da campanha de 2018. Reportagem da Thaisa Oliveira. As denúncias de assédio eleitoral feitas ao Ministério Público do Trabalho deram um salto após o primeiro turno das eleições e passaram de 45 para 334, um aumento de mais de 7 vezes. O levantamento foi feito nesta segunda pelo órgão. Mesmo há 2 semanas do segundo turno das eleições, o número de relatos já é o maior registrado em toda a campanha eleitoral de 2018. Na ocasião, o MPT recebeu 212 denúncias de assédio eleitoral envolvendo 98 empresas, 184 casos a menos do que os 396 de 2022 até o momento. Os dados levantados pelo MPT confirmam a avaliação feita por sindicalistas e pelo comando da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que episódios explodiram após o primeiro turno das eleições. O MPT em Minas Gerais, por exemplo, não havia recebido nenhum caso de assédio eleitoral até o primeiro turno das eleições. Até esta segunda, no entanto, o órgão já registrava 60 episódios após 2 de outubro, outros 10 estão sob sigilo, totalizando 70 no estado. Já em Santa Catarina, foram 6 episódios de assédio eleitoral antes do primeiro turno, agora o número chega a 42. No Rio Grande do Sul, a situação é parecida. 5 denúncias até 2 de outubro e 51 nesta segunda. Dezenas de relatos de ameaças no trabalho e promessas de benefícios têm sido compartilhadas pelas redes sociais ou levadas diretamente às autoridades. Diante do aumento, as centrais sindicais criaram um site para receber as informações dos trabalhadores, inclusive de forma anônima. Isso aí é muito sério, é muito importante para a gente ficar por dentro. O tema também será discutido pela campanha de Lula com o Procurador-Geral do Trabalho nesta terça, dia 17. Nesta terça, na verdade, não é 17, a Folha errou aqui. Nessa terça, dia 18 de outubro. Na semana passada, petistas levaram a preocupação a algumas autoridades durante a cerimônia de posse do novo presidente do TST, Tribunal Superior do Trabalho, Lênio Bentes Correia. Moraes vai se reunir nesta terça com o MPT, Ministério Público Eleitoral. Uma das expectativas é que possa haver algum mecanismo para facilitar o compartilhamento de informações, já que o crime pode ser punido na esfera trabalhista e criminal. Muito importante para vocês ficarem muito bem informados, essa notícia que está na homepage do UOL e é da Folha de São Paulo, aqui denúncias de assédio eleitoral, pessoas forçando outras a votarem nessas eleições, o que é vedado pela lei. Então é importante aqui essa notícia para vocês ficarem muito bem informados. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. O Globo.com está trazendo aí na capa a preocupação das campanhas com a abstenção nesse segundo turno. E aí temos também o voto da pesquisa IPEC por sexo e renda para vocês acompanharem. Aí tem as pesquisas eleitorais para todo mundo ficar por dentro aqui com os infográficos.